Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula 7 sobre movimento vertical. Até aqui a gente aprendeu sobre os movimentos, o MRU, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Agora nós vamos aplicar um pouco desses conceitos para uma coisa mais da nossa realidade, que é os movimentos da natureza que ocorrem aí de queda de corpos, tá? Bom, vamos falar um pouco de Galileu Galilei, né? E a queda livre de corpos. Ele foi um importante cientista, né? Viveu aí no começo da Renascença, lá na Itália. E ele é importante porque, principalmente porque ele é o pai, ele é o pai aí da nova física, né? Que ele começa a fazer experimentos de forma organizada. Então ele foi a primeira pessoa que começou a fazer medições, anotar, e o mais legal é que ele foi a primeira pessoa que começou a utilizar a matemática para descrever equações empíricas a partir dos resultados. Então, da nossa última aula de análise gráfica, né, aquelas retas que a gente traçava, foi isso daí foi coisas que Galileu começou a fazer, tá? Ele tem duas importantes obras, a gente vai falar um pouco dele sobre lá em astronomia, tá? Mas nessa obra em específico, tá? Ele vai detalhar um pouco sobre o movimento de corpos, tá? No outro livro dele, ele fala um pouco mais de astronomia. Mas o que acontece aqui? Ele, a partir dos experimentos dele, né, ele conjectura então que corpos caem com aceleração constante. Hoje para nós isso é fato com a aceleração da gravidade, mas na época viviam muito sobre as ideias de Aristóteles ainda, lá da Grécia Antiga. E o Aristóteles ele acreditava que só teria movimento enquanto o objeto estivesse sob a ação de uma força. Se eu cessar a força, cessa o movimento, tá? Então, essa ideia aqui dele já bate de frente com as ideias de Aristóteles, tá? E lá em astronomia nós vamos ver que isso trouxe um problema até com a Igreja Católica. O Galileu teve que enfrentar a Inquisição. Mas, enfim. Então, há uma lenda, né, que o Galileu tenha jogado, né, dois objetos na Torre de Pisa, na Itália, e aí eles cairiam juntos e ele provaria, então, um dos seus conceitos de aceleração constante. Isso daqui é uma lenda, na verdade, ele fez bastante experimentos com plano inclinado, que nós vamos ver mais para frente. Talvez os historiadores falam que isso daqui tenha sido feito pelo seu aluno, o evangelista Torricelli, mas são histórias. Bom, então o que seria a queda livre? A queda livre é um movimento vertical de um objeto próximo ao solo. Aqui nós vamos fazer uma aproximação que vai ser importante, tá? Nós vamos desprezar a resistência do ar, ou seja, o atrito. Vamos considerar que os objetos estão no vácuo. Por que que acontece? Se nós considerarmos a resistência do ar, eles não irão cair juntos, tá? Nós vamos ver isso um pouco mais em detalhes quando chegarmos nas leis de Newton. Mas aqui, vamos desprezar o atrito, vamos considerar que os objetos estão em vácuo. Na queda livre, em especial, a velocidade inicial do objeto é nula, então nós vamos simplesmente soltar ele a partir de um ponto ele vai cair, tá? E aí a partir daí nós vamos ver como é que evolui o movimento dele, tá? Então é muito importante você lembrar aqui que a velocidade inicial é nula na queda livre. Se não for nula, aí nós estamos no lançamento vertical que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, se o objeto está acelerado de forma constante, então é lógico que a gente viu lá que o movimento vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. E ele vai ser acelerado porque o objeto então está aumentando o módulo de sua velocidade, tá bom? E aí o grande detalhe da nossa aula de hoje é a orientação da trajetória, tá? Então, aqui vai ser um ponto a prestar atenção, porque todas as equações de movimento que vocês vão construir, as funções horárias, né, no MR e o V, vão depender da trajetória. E quem vai escolher a trajetória vão ser vocês, porque isso vai depender da situação, problema que você está enfrentando, tá? Depois eu vou mostrar exemplos sobre isso. Com relação à aceleração da gravidade, né, hoje nós conseguimos medir ela com muita precisão, na verdade, ela também não é uniforme, no sentido que no Equador
ela tem o seu valor máximo e vai diminuindo até chegar nos polos da Terra. Ela também varia de não só de latitude, mas também de longitude. Determinadas regiões que são ricas em ferro também ela varia. Ela varia com a altura levemente, tá? Então, a gravidade da Terra ela não é totalmente constante, mas ela varia pouco. Então, nós consideramos uma aproximação bem razoável, né? Que ela vai valer 9,81, tá? Aí tem uns números quebrados aqui. Ou você pode encontrar ainda como 9,8, ou o mais comum a nível de vestibulares, né? Ensino médio é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Lembra que é a aceleração, então tem que ser metros por segundo ao quadrado. Mas assim, geralmente os exercícios trazem essas informações, você não precisa decorar, tá? Vamos agora então entender um pouco do referencial na queda livre. Então, queda livre, eu vou soltar o objeto do repouso, ele vai cair. Vamos considerar a primeira situação aqui, onde eu vou considerar então o objeto, ele começa a se mover daqui, né? Então a velocidade dele é nula e ele cai. Veja que a aceleração da gravidade é uma aceleração especial, porque ela está sempre direcionada para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Então não importa qual sistema que eu coloco, qual referencial, a gravidade está sempre apontada para o centro da Terra, tá? Aí veja importante quando eu falo dos eixos aqui, ó. Vamos numa primeira situação, vou chamar de a posição inicial da partícula, a posição que eu vou soltar ela. Então, essa é a posição igual a zero, tá? E aí eu vou colocar meu eixo apontado para baixo. Então, quando a bolinha descer, ele vai estar no sentido positivo do eixo de posição, tá? E ele vai cair exatamente no ponto H. Então, a altura que ele está, ele começa no ponto zero, ele vai cair no ponto H. Aí aqui é importante sempre notar os sinais. Ó. Então, como aqui eu estou no eixo positivo e o G está na mesma direção do eixo positivo, né, apontando para baixo, então eu vou chamar G de positivo. A velocidade final, né, também ela vai estar apontada aqui para baixo, então também ela vai ser positiva. Tá? Fazendo isso, as equações de movimento lá do MRUV vão ficar dessa forma, tá? Aqui nós tínhamos o sorvetão, né? Mas veja, a posição, o S0, a posição inicial, é nula, que é o que eu coloquei aqui no eixo. A velocidade inicial também é nula, então eu só vou ficar com o termo quadrático de meio de GT, tá? E a gravidade vai ser positiva, então, porque é por conta do eixo. Então a função horária da posição da partícula vai ser dessa forma aqui. Eu posso fazer a mesma coisa na função horária da velocidade. A velocidade ia entrar um termo de velocidade inicial aqui, só que ela é nula. Então eu vou ficar só com esse termo, tá? Dica para vocês: esse sistema de referência aqui na queda livre, ele é preferível, tá? Porque ele vai ficar mais fácil. Então, na maioria dos casos, tentem orientar o eixo dessa forma. Não é errado, mas em algumas situações você pode orientar dessa forma também. Ao contrário, ó, a posição inicial eu vou chamar da altura H, então aqui é o ponto onde a bolinha começa a cair, e aí ela vai cair para cá. Só que agora eu vou orientar o eixo para cima, ó. Veja que o ponto positivo está para cima, e o chão vai ser o ponto S igual a zero, tá? E aí ele vai ser o ponto final, né? E aqui vem o detalhe, ó, como o eixo positivo está para cima e a gravidade está para baixo, a gravidade vai ser negativa. Prestem atenção nos sinais, tá? E aí a ideia é a mesma coisa, como a velocidade vai estar para baixo, a velocidade vai ser negativa, tá? Aí o que acontece então? As equações horárias, elas vão ficar dessa forma. A posição inicial agora não é nula, porque agora ela tem o valor de h. E aí eu vou ter um valor de menos meio de gt ao quadrado por conta que a gravidade aqui vai ser negativa, tá bom? O termo de velocidade inicial não entra porque a velocidade inicial é nula. E aí a função horária da velocidade inicial é nula, né? Se anula, mas aí o termo da aceleração vai ficar negativo porque o g é negativo, tá bom? Veja que usando esse sistema de eixos,
as equações ficam um pouquinho mais complicadas. O resultado é o mesmo, mas você vai ter que interpretar, saber interpretar o que significa, tá? Então, a minha dica é, prefira usar esse sistema de referência para usar na queda livre, tá? Mas, independente de qual sistema de referência você usar, alguns resultados são iguais. Por exemplo, a velocidade final da partícula, quando ela chegar aqui no chão, tá? Você consegue calcular, né? Simplesmente combinando essas duas equações, mas a ideia é que a velocidade inicial, a final, né, não vai depender do eixo e você consegue calculá-lo por raiz de 2 vezes gravidade vezes a altura. Então, você sabendo a altura e a gravidade, você consegue saber a velocidade final, independente de qual eixo você colocar. E o tempo de queda também, ele vai ser somente a velocidade final dividido pela gravidade. Inclusive, você pode colocar esse termo de raiz de 2GH ali, no lugar de velocidade final, e também descobrir o tempo de queda somente sabendo a altura da sua partícula, tá bom? Então, esses parâmetros aqui não dependem do referencial. Agora, vamos analisar o lançamento vertical. Na queda livre, nós apenas soltávamos o objeto e ele caía. No movimento vertical, no lançamento, nós vamos jogar a bolinha. Ou vamos jogar para cima, ela vai subir e descer, ou nós vamos jogar para baixo e ela vai descer no chão, tá? Então, ele é muito semelhante à queda livre, mas a grande diferença é que a velocidade inicial é não nula, tá? Então, esse termo aqui ele não vai se anular nas equações horárias. Aqui nós também vamos desprezar o vácuo, tá? Para ter um resultado próximo aí da teoria. Aqui também vai ser importante você prestar muita atenção na velocidade e aceleração em relação à trajetória. Aqui talvez até mais é um problema, tá? Mas não que seja de outro mundo. E como eu falei, então o objeto pode ser lançado para cima ou para baixo. E novamente vai ser um MRUV, só que nesse caso vai ser acelerado ou retardado, tá? Na queda livre nós só tínhamos um movimento acelerado, aqui ele pode ser os dois. Vamos analisar então a importância do referencial. Primeiro vamos considerar o objeto subindo. Então eu lancei o objeto para cima. O primeiro caso, né, eu vou ter um sistema de referência desse tipo. Então eu joguei o objeto para cima, só que agora aqui eu vou chamar a posição inicial de H, e aí lá no ponto onde ele para, eu vou chamar de a posição final S, 0, tá? Eu vou orientar o eixo, então o positivo vai estar orientado para baixo. Então, o que acontece? Como a gravidade está orientada para baixo, a gravidade vai ser positiva. Mas, como a bolinha ela vai ser lançada para cima e na direção do eixo negativo, então ela vai começar com uma velocidade inicial negativa, tá? Prestem atenção também que a posição do máximo aqui, onde ela vai subir máxima, a velocidade final é nula, porque ele vai subindo, vai perdendo velocidade até chegar aqui, depois ele começa a descer, tá bom? Fazendo isso, as equações horárias, né, vão ficar dessa forma. Então, ó, posição inicial, né, na fórmula do sorvetão, posição inicial é h, conforme eu chamei, velocidade inicial é negativa, então é menos v0t, ele não vai ser nulo, porque agora eu estou lançando objeto com uma velocidade não nula, a aceleração da gravidade vai ser positiva, então é mais meio de gt ao quadrado. A função horária da velocidade também vai ficar de forma semelhante, né? Só que agora o menos V0 é por conta do eixo e o G vai ser positivo, tá? E eu também, inclusive, dependendo do caso, dá para usar também a Torricelli, tá? Mas eu vou dizer para vocês que esse daqui ainda não é o eixo mais fácil de você trabalhar no lançamento vertical na subida. O mais fácil é esse aqui, ó. E é o que eu recomendo. Por quê? Você considerar então que a bolinha está saindo do chão e aí a posição inicial é nula e ele está subindo, tá? E aí a posição de máximo dele eu vou chamar de H, que é a altura máxima dele. A gravidade vai ser negativa porque o eixo está orientado para cima e a gravidade está para baixo. A velocidade inicial, então, ela está orientada aqui para o eixo positivo, então ela vai ser positiva. Agora, as equações ficam mais fáceis, ó. Veja que agora a posição inicial é nula, então aquele termo S0 ele sobe. O V0 ele vai ficar positivo, tá? E só que o G agora ele é negativo, por isso vai entrar um termo de meio, menos meio de gt ao quadrado. Na equação da velocidade também o V0 é positivo
e o G é negativo, tá? Então a minha sugestão é, salvo raras exceções, o mais fácil de você trabalhar é esse sistema de referência, tá? Por que eu falo sempre isso? Porque nos exercícios você vai ter que dar o sistema de referência, você vai orientar para cima ou para baixo o seu eixo. Vamos agora analisar na descida. Agora na descida eu vou jogar a bolinha para baixo, tá? O primeiro sistema de referência é esse aqui, ó. Então eu estou jogando a bolinha para baixo, eu vou adotar então a posição inicial como 0, o eixo vai estar orientado para baixo, quando ele tocar o solo ele vai estar numa posição H. Como a gravidade e a velocidade inicial estão apontadas para baixo, na direção do eixo positivo, os dois vão ser positivos, tá bom? E aí as funções horárias vai ficar dessa forma aqui. Dessa forma, tá? Então, vou ter V0 positivo, o G vai ser positivo, tá? A única diferença é que a posição inicial vai ser nula, tá? Nesse caso da descida, adotar esse sistema de referência até que vai ficar mais fácil, tá? Porque se você adotar esse sistema de referência, o que muda aqui? Aqui, então, a posição inicial eu vou chamar de H, é a altura que a partícula está. O chão vai ser a minha posição final, né, igual a 0 no eixo aqui Y. Agora eu vou jogar a partícula para baixo. Como aqui vai estar a direção do negativo, então a velocidade inicial é negativa, porque ela vai estar jogando para baixo, e a gravidade também apontando para o negativo vai ser negativo. As equações horárias, então, vão obedecer essa regrinha de sinais, tá? Mas a minha dica aqui é o seguinte, no caso da descida, o mais fácil é você usar esse sistema de referência, tá? Regra geral, para ficar bem simples, quando você for colocar o sistema de referência, o ponto onde começa o movimento chame de posição inicial igual a 0. Tanto no lançamento vertical na subida, na descida, ou ainda na queda livre, tá? Porque se você fizer isso, vai sumir alguns termos, vai ficar mais fácil de você trabalhar, tá? Outro ponto importante, veja que no caso da subida, né, a bolinha vai subir e vai descer. Você não precisa escrever duas funções horárias, apenas aquela função horária que eu mostrei quadrática já vai denotar, inclusive, a descida da bolinha, porque vai ser uma parábola, uma função de segundo grau, tá? Depois no exercício isso vai ficar mais claro, mas não precisa fazer uma função horária para subida e nenhuma para descida. Somente uma já vai expressar o movimento completo do objeto, tá? Parâmetros importantes, tá? Que vão depender do referencial. Você consegue achar ele somente jogando com as equações do movimento, tá? Tempo de subida, tempo de queda e altura máxima, tá? O tempo de subida é no caso do lançamento vertical para cima, é o tempo que a bolinha vai levar para subir. Vai chegar até o ponto mais alto. Lembra, o detalhe aqui é que no ponto mais alto a velocidade é nula e ela muda seu sentido e começa a descer. Com isso em mente, você consegue mostrar que o tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela gravidade, tá? Então você não precisa de informação nenhuma a mais para você conseguir calcular isso. O tempo de queda, como nós estamos desprezando a resistência do ar, o tempo de queda vai ser o mesmo de subida. Então ela sobe com o tempo e ela vai descer com o mesmo tempo. Inclusive, o tempo total, né, para ela voltar ao chão, no caso de algum exercício pedir, é 2 vezes esses tempos aqui, tá? Ou esse aqui. É simplesmente você multiplicar por 2. A altura máxima que a bolinha vai chegar para subir, né, vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes g. Isso aqui a gente tira por Torricelli também, considerando que a velocidade lá no alto é nula, tá? Então aqui a ideia é que você consegue calcular essa altura máxima, tá? Vamos fazer alguns exemplos. O andar de um edifício em construção, caiu um tijolo, né? Em repouso, então é queda livre, ele atingiu o solo 2 segundos depois. Então ele quer desprezar a resistência do ar, ele quer saber a altura do andar de onde o tijolo caiu e a velocidade escalar do tijolo quando atingir o solo. Então esse é um caso de queda livre. Eu vou usar esse sistema de referência, tá? Eu sugiro vocês a desenharem sempre quando enfrentarem esse tipo de exercício. Desenhe no caderno a situação, as informações, porque isso você vai conseguir olhar qual tipo de equação você vai precisar usar, tá? Então, eu vou chamar aqui de posição inicial igual a 0, vou orientar o eixo para baixo,
Lá no chão vai ser o H, né, que é a altura máxima. A velocidade dele, na verdade, vai ser nula, né, porque ele cai do repouso. O G vai ser positivo porque está orientado para baixo. Com isso, então, no caso da função horária da posição, né, a posição vai ser aquele meio de gt ao quadrado. Mas como quero saber a altura, eu já vou colocar aqui a posição final dele, né, no chão. Então, a posição final eu chamei de h. Por quê? Porque o tempo ele já deu, o tempo que ele leva para cair é 2 segundos. Então, o tempo aqui vai ser 2 segundos. Tá? O g vai valer 10. Fazendo as contas, eu consigo achar aqui o deslocamento, ou seja, a altura do tijolo, ele caiu de uma altura de 20 metros. Tá? No caso da velocidade escalar, eu vou usar então a velocidade aqui, a função horária da velocidade. Lembra que a velocidade aqui vai ser nula, o g vai valer 10, positivo, e o tempo é 2. Fazendo isso, eu encontro que a bolinha então ela vai cair e vai chegar ao chão com 20 metros por segundo. Tá? E esse foi um exemplo de queda livre. Vamos agora ver um exemplo diferente. Um projeto é tirado verticalmente para cima, então é um lançamento vertical. A velocidade inicial dele é 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar. Adote a origem do espaço da trajetória no solo. Então, o S igual a zero, a posição inicial, vai ser no solo e orientado para cima, tá? E aí eu quero saber as funções horárias do movimento, tempo de subida, altura máxima, t igual a 3 segundos, o espaço, o sentido do movimento, o instante que a velocidade escalar que o projeto atinge no solo, quando ele voltar no solo. Bom, então eu adotei esse sistema, tá? Então eu coloquei o S0 no chão, valendo igual a zero, lembra que a bolinha é jogada para o alto, e orientei meu eixo positivamente para cima. Então ele vai chegar no S aqui e na altura máxima. A velocidade inicial é um lançamento, então ela não vai ser nula, mas ela vai ser positiva, e o G vai ser negativo porque está apontado para baixo. Tá? E lembrar que lá no alto, no ponto H, a velocidade final é igual a zero. Funções horárias. Então isso nós já trabalhamos lá na aula de MRUV. A função horária da posição, né? Então a posição inicial vai ser nula, porque aqui eu adotei como zero. O V0 vai ser positivo, o G vai ser negativo, e aí eu só coloquei valores. O V0 ele falou que é 20, e o G vai ser 10, que dividido por 2 vai ser 5, tá? Então, essa é a resposta. S vai ser igual a 20t menos 5t ao quadrado. Lembra que ele está pedindo uma função, então isso daqui fica em termos das incógnitas, tá? S em função de t. E os números que você conseguir substituir. E aí nós temos a função horária da velocidade, né? E aí, novamente, a velocidade vai ser positiva, o g vai ser negativo, e aí eu só coloco os valores e expresso em termos de t. Então, a resposta vai ser v igual a 20 menos 10t, tá? Seguindo, agora eu quero saber o tempo de subida e a altura máxima. Como nós vimos, esses dois parâmetros vão depender de qual função horária nós usarmos. Porque o tempo de subida é simplesmente a velocidade inicial dividido pela gravidade, fazendo as contas em 2 segundos. O que significa isso? Em 2 segundos, eu vou jogar a pedra e ela vai atingir sua altura máxima, tá? Então, é o tempo que ela leva para chegar na altura máxima. E a altura máxima vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Fazendo as contas, então, também eu consigo calcular que vai ser 20 metros. Então, eu vou jogar a pedra para o alto, o projétil, ele vai levar 2 segundos para chegar na altura máxima, ele vai parar lá, e a altura máxima vai ser 20 metros. A partir de então, ele começa a cair. Aí eu quero saber em 3 segundos o espaço e o sentido do movimento. O espaço é só você usar a função horária que você determinou anteriormente. Então você coloca o valor 3 lá, você vai chegar que o valor de S é igual a 30 metros. Veja que ele é menor que 20, que é a altura máxima, porque agora o objeto está caindo, tá? E a velocidade, se você usar a função horária da velocidade, esse valor vai ser negativo, menos 10 metros por segundo. O negativo significa que o sentido do movimento agora é descida. Ele está descendo. Você começa o movimento na subida, mas ele foi na altura máxima e começou a descer, tá? Então o projeto está descendo nesse momento, por conta do número negativo ali, tá? Se fosse ainda número positivo, ele ainda estaria na subida, tá? E por fim, o instante e a velocidade escalar do projeto quando atinge o solo. Quando ele atingir o solo, ele vai estar com a mesma velocidade
que ele subiu, porque eu estou desprezando o atrito. Essa é uma informação importante. Então, eu joguei ele com 20 metros para cima por segundo, ele caiu com 20 metros por segundo. O detalhe é que ele está em sentido oposto, então é por isso que entra um número negativo aqui, tá? Se você chegaria a esse mesmo resultado se você colocasse o tempo total do projétil, né, que é 2 vezes o tempo de subida, na função horária da velocidade, tá? E o instante, bom, eu falei, né? Então é 2 vezes o tempo de subida vale 2, então o tempo total aí que ele leva para cair é 4 segundos, tá bom? Então, o grande detalhe aqui é você prestar atenção nos eixos, tá? Então, no seu sistema de referência, tá bom? A aula de hoje era mais isso, pessoal. Obrigado pela atenção, se cuidem, até a próxima.